Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é o que aprendemos aos domingos. Participe dessa conversa, comente, curta, inscreva-se no canal. Vem comigo nessa jornada sobre espiritualidade, aprendizado e desenvolvimento pessoal. O ator Tiago Lacerda está em cartaz pelo país com a peça Quem Está Aí? A peça reúne vários trechos de textos de Shakespeare, onde diferentes personagens fazem exatamente a mesma pergunta. Quem está aí? E eu abro a nossa reflexão de hoje unindo essa pergunta com o texto do discurso proferido pelo Elderbach Vieiro na última Conferência Geral da Igreja, cujo título é Saber Quem Realmente Somos. Então, eu gostaria de começar essa nossa reflexão de hoje partilhando com vocês algumas observações que eu fiz. A gente sempre conversa que eu gosto muito de observar, né? E que eu fiz ao longo das minhas participações nas reuniões da igreja aos domingos. Então, eu me mudei há algum tempo para Salvador e é muito bom quando você sai de um lugar por um tempo e retorna, porque você consegue perceber algumas coisas que as pessoas que estão ali envolvidas na rotina não se dão conta. Nós temos uma professora na unidade que eu frequento que é muito comum. Toda vez que ela vai participar de alguma maneira, ou mesmo começar a aula, ela costuma lembrar-nos que ela tem padece de alguns quadros de doença emocional. E é muito interessante porque numa dessas situações, até uma pessoa que estava ao meu lado disse, olha, essa irmã sofre disso, daquilo e daquilo outro. E eu achei muito interessante ela sempre começar falando de si mesma dessa maneira. Porque se ninguém tivesse me dito, eu jamais teria percebido. Porque quando ela começa a dar a aula, quando ela começa a falar, trata-se de uma mulher extremamente sensível, extremamente. Tem muito discernimento, que tem muita propriedade nas coisas que ela coloca. E como eu sou grata por ela ser minha professora. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Todos nós somos acometidos de algum tipo de doença, por algum tipo de doença, seja física, emocional, psicológica, seja lá espiritual, seja lá o que for. Então, quando eu passo a me identificar ou a me descrever como alguém portadora dessa doença, eu estou esquecendo de que antes de existir um quadro clínico, existe uma pessoa, um indivíduo que sou eu. Essa pessoa está atravessando esse momento com essa doença, está aprendendo a lidar com a doença, a tratar a doença, ou simplesmente a se livrar da doença, a curar essa doença. Então, é importante que nós não esqueçamos quem está aí com essa doença. Quem sou eu de verdade? Eu digo para vocês que essa mulher que fala de si mesma através das doenças, ela não tem noção da dimensão do indivíduo que ela é, da influência positiva que ela tem na vida das pessoas que têm a oportunidade de ouvi-la. Para ela, padecer da doença conseguiu aniquilar quem ela realmente é. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Ter sempre a lembrança e cultivar essa curiosidade de entender quem está aí, quem é você, quem sou eu. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber de quem sou. E é por isso que o discurso ele fala sobre isso, saber quem realmente nós somos. Uma outra situação também que eu passei voltando a morar em Salvador, eu reencontrei uma amiga da época da adolescência. E nós saímos para conversar e para matar saudades, etc. E eu achei muito interessante, porque ela começou a falar muito mal a respeito de si mesma e a culpar-se por não ter conseguido algumas conquistas que algumas de nós tivemos a oportunidade de ter. Eu fiquei olhando para ela, achando assim tão injusto com ela mesma, a maneira como ela estava falando.
né? E aprendi que muitas vezes nós somos muito gentis com outras pessoas, mas conosco nós somos extremamente duras ou duros, né? Extremamente cruéis. E eu digo para vocês que aquela minha amiga não era nada daquilo que ela estava falando a respeito dela mesma. Estava longe de ser uma pessoa perdedora, mas ela não conseguia ver isso. Então, uma outra coisa que eu aprendi observando isso é que às vezes nós estamos rodeados de pessoas que, para se sentirem bem, elas realçam as nossas dificuldades. É aquela coisa da afirmação pela negação, né? Você tem esse problema, eu não tenho. Então, nós precisamos ter cuidado para não deixar que essas vozes externas elas interfiram no conhecimento que nós temos sobre quem nós somos. É muito importante entender que eu não estou falando de não ouvir quando um amigo te diz, olha, você não é certo isso que você está fazendo ou que você está pensando. Mas eu estou falando de ter cuidado por estar rodeado de pessoas que muitas vezes podem dizer de você coisas que não são quem você é, não é o que você acredita, nem como você age. Precisamos ter atenção de ouvir. Eu sempre falava isso para os meus filhos. Se vocês estiverem numa roda de conversa, preste atenção naquela pessoa que, mesmo brincando, ela vai falar mal de você, ela vai te depreciar. Preste muita atenção nessa pessoa. Não que você tenha que excluir essa pessoa do seu relacionamento, mas você precisa ter clareza sobre quem essa pessoa é para você, para que essa pessoa não possa adquirir a sua confiança e ditar na sua mente quem você é. A gente precisa ter muito discernimento, saber quem nós realmente somos. Não, eu não sou assim, não. Você está enganado. Eu acredito nisso, naquilo outro. E eu procuro viver conforme isso que eu acredito. Uma terceira experiência que eu tive a respeito disso, sobre saber quem está aí no outro e quem está aqui em mim, foi uma vez frequentando uma outra unidade, eu vi uma jovem que estava também visitando, de passagem pela unidade. E ela foi dar um discurso e ela se apresentou descrevendo todos os chamados, ou seja, todos os cargos, todas as responsabilidades que ela já havia recebido dentro da igreja. Eu achei aquilo muito interessante. Eu fiquei pensando assim, sim, mas quem está aí? Quem é você? Eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber quem é você. O que você acredita, o que te move, o que te apaixona, o que te toca. Qual é a sua relação com Jesus Cristo? O que você está tentando fazer que ainda não conseguiu, mas você está se esforçando. Quem está aí? E eu percebi uma terceira falha ao nos realmente descobrirmos quem nós somos, que é você se identificar pelas oportunidades ou pelos privilégios que você teve na vida. Você não é os títulos, você não é os privilégios que você tem. Você não é, alguma, alguma, como? Alguma obra grandiosa que você fez. Você não é isso. Isso é a sua obra, isso é o que você fez. Quem é você? Porque eu posso ter feito tudo isso por motivos unicamente egoístas, porque me fazia bem estar fazendo aquilo, a minha imagem, como eu me sinto. Quem é você? Como você se relaciona? O que vai me dizer quem é você? Como você se relaciona com o poder? Como você se relaciona com a responsabilidade de cuidar do outro, de amar o outro? Quem está aí? Então, é muito interessante. Eu gosto muito de Pedro. Eu aprendo muito com Pedro. Eu tenho uma amiga que me diz que eu não posso ficar segurando óculos, tá? Eu gosto muito de Pedro. Eu aprendo muito com ele.
E uma das partes mais bonitas que eu acho dos relatos que incluem Pedro é quando ele recebe o chamado para ser o líder da igreja por Jesus Cristo. E Jesus Cristo que nos vê como nós realmente somos, vê quem realmente somos, olhou para Pedro, para Simão, e disse a Simão, você não é mais Simão, seu nome próprio. Agora você é Pedro, pedra. E sobre essa rocha, firme no seu amor, na sua devoção ao Salvador, eu vou edificar minha igreja. Seria tão bom se nós pudéssemos enxergar a cada um de nós como o Salvador nos vê. Não porque Ele nos ama e tem piedade e é bonzinho conosco. Não. Ele realmente nos conhece. Ele conhece a capacidade que cada um tem de fazer coisas boas e de fazer o bem. Muitas vezes nós não acreditamos, nós deixamos de acreditar nisso. E é por isso que é importante nós sabermos quem realmente nós somos. Porque mesmo que alguma coisa não tenha acontecido do jeito que a gente queria, se você sabe quem você é, o que você está fazendo, pelo que você está lutando, você vai confiar que mais cedo ou mais tarde essas coisas boas vão acontecer. E que você vai conseguir fazer coisas boas acontecerem na sua vida. Porque você sabe quem você é. Eu lembro que há 2 anos atrás eu tive o privilégio de ser chamada para ser professora do seminário. E foi das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo. Para quem não sabe, o seminário é uma classe das escrituras para adolescentes entre 14 e 17 anos. Foi maravilhoso. E os meus alunos, eles não eram aqueles que eram convidados para o papel de protagonista nas peças, muito pelo contrário, eles não eram aqueles que cantavam nos festivais de talento, muito menos eram os convidados a darem os discursos nas reuniões mais importantes. Eles não apareciam nem no Instagram das atividades da Estaca. E eu comecei a conversar com eles, porque conhecendo-os, eu pude ver como eles eram maravilhosos. E eu expliquei para eles uma verdade, que basta você ler as escrituras, você aprende, que é Deus ama os improváveis. Deus adora escolher aqueles que ninguém escolheria, porque ninguém consegue enxergar o valor. Só Ele, que conhece a verdade. Não é por caridade, não. Ele conhece a verdade sobre quem nós somos. E eu ensinei para eles que é muito bom ser improvável, porque é dos improváveis ou aqueles que têm plena consciência das suas falhas que o Senhor, é com os improváveis que o Senhor constrói coisas maravilhosas, obras maravilhosas. Então eu costumava repetir para eles Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos todos filhos de Deus. Isso quer dizer que todos nós nascemos com a capacidade de fazermos coisas muito boas e de modificar a vida ao nosso redor. Isso é a verdade. Não as vozes dentro da nossa cabeça, porque nós estamos adoecidos, não as vozes de pessoas ao nosso redor que precisam nos diminuir para se sentirem melhores, e não aquilo que nós tivemos a oportunidade de receber ou de fazer na nossa vida. A verdade a nosso respeito, quem realmente nós somos, é que nós somos pessoas que fomos construídas e criadas para contribuir para a vida, para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos rodeiam. Nós temos superpoderes. Quanto mais nós entendemos isso, nós vamos descobrir qual é esse superpoder. Existem coisas que nós fazemos e que as pessoas amam estar ao nosso lado porque nós fazemos essas coisas. E é espontâneo, nós não precisamos nos preocupar, nem nos comparar com ninguém. E nós sabemos que fazemos bem. Falando sobre isso no discurso, saber quem realmente somos, ele começa falando assim, não importa onde estejamos no caminho do discipulado. Essa nossa conversa de que aprendemos aos domingos faz parte do nosso caminho ao discipulado.
Como discípulos de Jesus Cristo, nós estamos estudando, observando, desconstruindo falsas crenças e aprendendo a ser como Ele. Então ele fala, nossa vida vai mudar de maneira significativa se compreendermos melhor quem realmente somos. E ele cita um, uma citação de Susan H. Porter, que é uma outra líder da igreja, que ela nos ensina assim, olha que coisa interessante. Saber e compreender que você é perfeitamente amado como filho ou filha de Deus, muda tudo. Aí ela enuncia algumas mudanças que acontecem. Veja o que é interessante. Muda a maneira como você se sente a respeito de si mesmo quando comete erros. Se eu realmente sei quem sou, se eu não sou as frases negativas que eu ouvi ao longo da vida e que eu assumi para mim mesma como aquela minha amiga, como se fosse uma verdade. Se eu não sou resultado dos sintomas de um quadro clínico, se eu não sou os privilégios que eu tive, então eu sei quem eu sou e eu sei que eu posso melhorar, porque eu tenho a capacidade. Aquela escritora que eu já falei para vocês, que eu amo, fala: na verdade, os homens devem ocupar-se zelosamente de uma boa causa e fazer muito de sua livre e espontânea vontade. E aí vem a parte melhor, porque neles está o poder para assim fazer. Todos nós nascemos com esse poder de fazer o bem, de fazer coisas boas. E ela fala: muda a maneira como você se sente quando surgem desafios. Quem está aí? Sou eu. Eu já passei por desafios, eu consigo passar por outros. E vai dar tudo certo. E muda, no final ela fala, muda a sua visão a respeito das outras pessoas e de sua capacidade de fazer a diferença. Eu lembro quando eu era professora de seminário, uma vez eu estava conversando com uma líder, ela riu e falou assim: Carol, você é a professora dos fracos e oprimidos. Fiquei assim olhando para ela e falei: quais fracos? Quais oprimidos? Não tenho nenhum fraco na minha classe. Muito pelo contrário, são muito mais fortes que eu. Mas oprimidos. Você não conhece os meus alunos. Eles são maravilhosos. Eles são extraordinários, cheios de dons e de talentos. Você realmente não os conhece, você não consegue ver quem está ali, quem são eles. Então, eu gostaria de partilhar, eu escolhi partilhar essas situações que eu observei convivendo com pessoas na igreja. E que se aplicam a todas as outras pessoas, porque são questões de pessoas, né? Essa coisa da gente colocar, olha a monóculos, essa coisa da gente colocar os problemas dentro das paredes das igrejas faz com que a gente se sinta melhor se a gente não vai à igreja, né? É aquela coisa, afirmação, negação pela afirmação. Se todo mundo que tem problema está dentro das capelas, então eu estou bem, porque eu não vou na capela, né? Não, esses são problemas de pessoas. A diferença é que as pessoas que vão à igreja, ou que se conectam espiritualmente, ou que buscam cultivar sua espiritualidade, querem melhorar, querem crescer. Então, para terminar, tem uma outra situação sobre conhecer a si mesmo e saber quem nós somos, que eu queria trazer, que é uma situação minha. Eu costumo brincar com os meus amigos que a culinária não gosta de mim. Né? E durante muito tempo eu repeti para mim mesma isso. E pensando sobre essas situações que eu compartilhei com você, eu comecei a me questionar se eu não estava também atribuindo falhas a mim que não são necessariamente assim. É claro que eu não sou a cozinheira talentosa que uma grande amiga minha de João Pessoa, mas eu faço coisas boas. Então, como é que eu cheguei a essa conclusão?
Eu tenho dois homens, dois meninos, como vocês sabem. E os rapazes, é muito bom ter filhos homens, porque eles não têm mimimi, eles falam mesmo e são diretos, eles são descomplicados, né? E mesmo eles, o meu filho mais velho é um cozinheiro exímio, né? Ele nasceu com esse talento, herdou da família dele, e não da parte da mãe. E mesmo ele e o meu filho mais novo, existem alguns pratos que eles dizem que sentem saudade de comer, que eu fazia, tanto um quanto o outro. Então, se fosse ruim, eles mentiriam. Muitas receitas que eu fiz, às vezes eles olhavam para mim, olhavam para a foto da receita na internet e diziam: Você tem certeza que você está fazendo a mesma coisa? Mas eles não dizem isso em relação aos pratos que eles gostam que eu fazia para eles. Então, isso significa que não é verdade. Eu não sou um fracasso na cozinha. A terceira testemunha disso é uma amiga que eu amo muito e que ela é muito direta também e muito honesta. Eu confio muito nas coisas que ela me diz. E ela costuma me dizer assim, Carol, para com essa brincadeira. Toda vez que você traz alguma coisa aqui para casa para a gente comer, é gostoso. Para de falar isso. Então, o meu aprendizado em relação a saber quem realmente somos me fez parar de falar isso. Eu vou parar de falar isso. Porque tem coisas que eu cozinho bem. Eu não preciso ser perfeita para ser boa em alguma coisa. Basta eu realmente saber quem eu sou. E a bondade, a vontade de enxergar o valor, a generosidade, primeiro com a gente, faz com que você descubra quem você é. Uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês é. Eu penso milhões de vezes antes de gravar esses vídeos, porque eu vejo outros amigos que são tão bons e têm realmente um dom para ensinar e para falar sobre as escrituras, que eu acho que não seria necessário. Mas algumas amigas, algumas pessoas queridas, nos domingos que eu não posto, elas me mandam mensagem, Carol, então eu estou esperando e etc e tal. E isso me faz ver que realmente eu não estou reconhecendo as minhas habilidades, a minha capacidade de falar sobre as coisas de um outro ponto de vista, sobre espiritualidade de um outro ponto de vista, do meu ponto de vista, que é querendo transformar a mim mesmo e o valor que isso pode ter para outras pessoas. Então, não deixe de fazer aquilo que vocês sentem que podem fazer para ajudar outras pessoas, porque vocês acham que não tem valor, porque isso não é verdade. Eu sou grata por estar aprendendo quem eu realmente sou. E vou deixar aqui para vocês esse desafio para a próxima semana. Primeiro, identifique na fala de vocês, sempre que vocês falarem a respeito de si mesmos, de maneira depreciativa. Segundo, identifique nas frases que vocês ouvem das pessoas que estão ao seu redor. Todas as vezes que eles falarem frases que são depreciativas em relação a você. Uma coisa é quando estiver te falando de uma coisa que você está fazendo errado, aí você deve ouvir. Mas tem pessoas que falam de maneira depreciativa dos outros o tempo todo, suspeitam mal do outro o tempo todo. Percebam essas duas situações e rejeitem, não de maneira agressiva. Só diga assim, olha, eu sei quem eu sou. Eu não sou perfeita, mas eu não sou isso. Diga para os seus pensamentos e para as pessoas que estão ao seu redor. Eu respeito você. Então respeite quem eu sou. Eu não sou isso que você está falando. Eu acredito nisso, nisso, nisso. E me esforço todos os dias para agir assim. Terceiro desafio. Confie nas vozes que reconhecem o seu valor individual. Espero que vocês possam ter experiências maravilhosas durante a semana fazendo esse exercício. E até o próximo domingo. Obrigada.